E aí pessoal, beleza? Bom, vamos gravar mais uma aula hoje. Hoje eu vou fazer uma aula para vocês sobre a instalação do SQL Server. Às vezes tem um pessoal que tem um pouco de dificuldade, algum problema, pode aparecer algumas mensagens. Eu vou passar o passo a passo aqui da instalação, do básico, das ferramentas básicas, para vocês terem uma boa noção de como fazer. Começando aqui, eu vim no Google mesmo, bem simples, e pesquisei SQL Server Express, que vai ser o que nós vamos fazer a instalação hoje. Primeiro link aqui, site da Microsoft, eu já cliquei, e eu vou vir aqui, estou no site da Microsoft, eu vou pegar a opção aqui Express, faça download agora mesmo do Express. Certo? Baixado aqui. Nós vamos abrir o instalador. Sim. Nessa primeira tela, vamos marcar personalizado. A gente consegue ter algumas opções a mais aqui, tá bom? Então, personalizado. Vai ser em português mesmo. O local onde quer salvar. Instalar. Ele vai fazer algumas verificações. Vai baixar agora, né, realmente o SQL Server, que ele baixou só o instalador, e ele vai baixar agora o SQL Server completo. Bom, pessoal, terminou aqui então de baixar. Quando termina de baixar, ele vai abrir essa janela aqui pra gente. Então nós vamos lá em instalação, nova instalação. Só para relatar aqui, nós estamos instalando o SQL Server 2019 no Windows 10. Vamos marcar aqui, aceito as condições, avançar. A instalação é simples, mas tem alguns pontos de atenção que a gente precisa tomar cuidado para não dar problema depois, e eu vou reforçar esses pontos na hora que a gente chegar neles. Então vamos aqui, agora está falando do Windows Update para procurar atualizações. Eu não quero fazer isso, então vou deixar desmarcado por enquanto, né, nesse caso. Ele vai fazer algumas verificações aqui, vai ver se tem mais alguma coisa para ele baixar. Vamos esperar um pouquinho. Esse processo pode demorar um pouco mais, um pouco menos, depende muito da máquina que você tiver aí, com mais recursos ou menos recursos. Então pode ser que a instalação demore um pouco, tá? Então tem que ter paciência, vai com calma que pode demorar. Essa tela aqui, nós já vamos selecionar o que nós queremos que instale. Então ele vai me dar algumas opções. No nosso caso, eu quero os serviços básicos do SQL Server. Eu não quero, por exemplo, aqui, ó, serviço de Machine Learning, extensões de linguagem. Eu não quero, não vou utilizar isso. Então eu quero os serviços de mecanismo de banco de dados, deixa marcado. A replicação, você pode deixar marcado ou desmarcado, nós não vamos usar para esse primeiro momento. Vou deixar marcado aqui porque eu quero utilizar depois mais para frente para algumas coisas na aula. Mas para o básico, para os comandos, é tranquilo. E outra coisa, depois quando feita a instalação, você pode vir aqui, abrir esse instalador novamente e instalar outros recursos. Nada impede, tá? Nós vamos deixar aqui nos recursos compartilhados a conectividade, vamos deixar todos marcados, vamos marcar o local DB também, tá? Então, marcamos todas as nossas opções aqui, certo? Vamos dar um avançar.
Aqui é o seguinte, é importante se atentar a isso. Quando é a primeira instalação do SQL Server que você vai fazer na sua máquina, ela vai vir como instância padrão, que é MS SQL Server. É a instância padrão quando é a primeira. Você fez a primeira instalação. No meu caso, vou deixar marcado aqui a instância padrão. Quando você pode ter mais de uma instalação na mesma máquina, então a primeira vai ser a padrão, a segunda vai ser a nomeada, você vai dar um nome para essa instância, um nome diferente da instância padrão. Então vamos lá, vou marcar a instância padrão. E vamos dar um avançar. Aqui é qual a inicialização dos serviços. Então é interessante que a gente deixe no automático. Só esse serviço de Diamond filtro de texto completo que ele não me dá a opção, mas o resto vamos deixar no automático. Ligou a máquina, ele já liga. O automático tem que ser o padrão no ambiente de produção, tá? Numa empresa, você está trabalhando com SQL Server lá e for fazer a instalação, já deixa todos os serviços do SQL Server no automático. Caso tenha uma reinicialização do servidor, já sobe automaticamente, tá? Agora, na sua casa, de repente a máquina tem pouco recurso, se o serviço fica rodando, você não está usando, a máquina fica muito lenta, ou é desnecessário que você não está usando, quando não estiver usando o SQL Server, você vai lá nos serviços do Windows e para o serviço. Quando você for voltar a trabalhar com ele, com o SQL Server, fazer os exercícios, você vai e starta o serviço, tá bom? Não pode esquecer disso. Avançar. Essa daqui é a tela, para mim, a mais importante, porque é onde eu vou definir o modo de autenticação e eu vou já colocar a senha. Quando eu coloco o modo de autenticação do Windows, ele vai logar no SQL Server, abrir a tela do SQL Server só com o usuário do Windows. Então a gente tem que entrar lá, criar os usuários do Windows que vão ter permissão. O padrão de instalação do SQL Server é modo misto ou Mixed Mode, né? Se estiver fazendo uma instalação em inglês. Então, modo misto, o que ele permite? Que a autenticação seja tanto por SQL Server quanto pelo Windows. Então, é interessante sempre colocar essa opção, porque você vai conseguir fazer logins com o Windows, usuários do Windows, principalmente no ambiente grande que tem um AD, você vai fazer login com o usuário do AD também, com a permissão do AD. E os usuários do SQL Server você pode criar para sistema ou para alguma outra situação que você precise. Então vamos aqui, quando nós vamos no Mixed Mode, né, eu tenho a conta SA, sysadmin, é o administrador do SQL Server, é a conta principal do SQL Server. É com essa conta que pode regaçar o banco. Então, essa tem que ter uma senha forte, uma senha bem caprichada, e essa tem que ficar apenas com o administrador do banco. Se você for trabalhar numa empresa grande, com uma pessoa responsável por banco, bem provável que você for trabalhar com programação e precisa acessar o banco, é bem provável que essa senha não seja passada para você, porque é uma senha de administrador. Claro que é possível criar outros usuários com permissão de administrador também, mas essa é a conta principal do SQL Server, tá? Então nós vamos criar uma senha aqui, ó. Vou colocar @654 exclamação 123. Uma senha simples, porque o meu caso é só para a gente treinar. Então, @654 interrogação 123, certo? Aqui eu já tenho a conta que eu tô
logado. A conta que eu estou logado do Windows, eu já tenho permissão de administrador também, então eu também vou utilizar ela. Avançar. Ele deu algum erro de validação, é normal que isso aconteça. Vamos dar uma olhada o que ele fala. Olha lá, ele está falando que a senha não atende os requisitos de senha forte. Legal. Então vamos lá de novo. Vou colocar S maiúsculo, arroba 654. PL no final. Vamos ver. S arroba 654 PL. Vamos avançar. Opa, ainda não. Vamos de novo. S arroba 654 123 QL. S arroba 654 123 QL. Esse agora me permite. Permitiu, aceitou minha senha. Vamos esperar agora ele fazer as validações dele e fazer a instalação. Agora é só esperar e assim que concluir a instalação a gente já testa. Retomando aqui, então, concluiu a instalação bem sucedida, certo? Não deu nenhum erro, todos os itens instalados com sucesso. Pode ser que você tenha algum problema, aí é importante ler todas as mensagens de erro e pesquisar para ver qual que é a situação, o porquê que deu aquele erro. Ele vai te dar as mensagens de erro. Então é basicamente isso, e a pesquisa quando tiver algum problema, certo? Vou fechar aqui, concluiu minha instalação. Eu já posso fechar o meu instalador. E aí, depois disso, como a gente baixou o Express, eu preciso do Management Studio. Então eu vim aqui, fiz uma pesquisa, SQL Server Management Studio. Já vou abrir o primeiro link aqui. O Management Studio é o que vai fazer a conexão. Então essa instalação aqui é bem simples, nem precisa de nada, é Next, Finish. Então baixa o SQL Server Management Studio, vai lá, abre ele vai pedir a conexão. Você vai colocar o IP da sua máquina, ou o nome da sua máquina, ou localhost, que se tiver na mesma máquina, colocar o usuário SA e a senha que você definiu lá no momento da instalação para o SA. Bem simples, é isso aí, beleza? Valeu pessoal, obrigado e até a próxima.